Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Marcos 10, 46. Vamos ler alguns versículos a seguir. Vamos começar pelo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus, né, estava passando com os seus discípulos, né? Que Jesus estava, né, saindo de Jericó, juntamente com seus discípulos, né, e uma grande multidão. E essa palavra já começa, né, falando conosco já desde o começo. Irmãos, eu não sei, né, o que você tem colocado, né, diante do Senhor, que às vezes pessoas ou até vozes mesmo, né, contrárias, o inimigo tem soprado, né, na sua mente para que você não clame mais por isso, que já tem tempo demais que você clama por isso, né? E a resposta ainda não veio, e a resposta ainda não aconteceu e não vai acontecer. E eu quero te falar nesse dia, não dê ouvido a essas vozes, nem vozes contrárias de pessoas, nem vozes, né, que vêm do maligno mesmo para tentar, né, fazer com que a gente desista, né, do que a gente tem colocado diante do Senhor. Porque eu já quero começar esse dia te falando, o Senhor, ele está passando e essa é a sua chance. Assim, né, como Bartimeu, aqui filho de Timeu, ele não perdeu essa oportunidade, né, de clamar ao Senhor e receber do Senhor, né, o que ele estava clamando. O Senhor nos convida também, né, a clamar, porque o Senhor, ele está passando e ele nos ouve, assim como ele ouviu, né? A esse cego aqui, ele também nos ouve. Então, que nós venhamos clamar, né, ao Senhor pelo que a gente tem colocado aqui, né, diante do Senhor. E a palavra do Senhor, né, vai falar, né, aqui no 48 que eu acabei de ler, que muitos o repreendiam para que se calasse. Então, irmãos, que não venhamos nos calar diante do que a gente tem colocado ali, diante do Senhor. Que não venhamos nos calar, ainda que vozes, né, soprem para que a gente pare, mas que a gente não venha parar de clamar. Que a gente continue a clamar, porque assim, né, como esse cego, ele obteve, né, a sua vitória, o seu milagre. Eu profetizo nesse dia também que eu e você vamos obter também a nossa vitória, o nosso milagre, o que estamos colocando diante do Senhor. Irmãos, e aqui também no 50 vai falar assim, perdão, irmãos, no 49. E Jesus, parando, disse para que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, irmãos, o Senhor, né, nesse dia, hoje, ele nos chama. Nós já clamamos muito, já colocamos diante do Senhor. E agora ele nos chama. E aqui no 50 vai falar assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, irmãos, quando o Senhor nos chama, não importa qual é a capa, né? Do impedimento que tenta nos impedir de ir até Jesus. Lança, faça como esse cego aqui, ó. Quando Jesus o chamou, ele não quis nem saber mais de negócio de capa, ele já lançou a capa e já correu até, né, os braços de Jesus, e já correu para Jesus, porque ele sabia que era de lá que ele ia obter o milagre dele, que era de lá que ele ia obter, né, a cura dele, né, que ele ia voltar a enxergar, e ele teve tanta fé que ele já lançou logo a capa. E foi isso que o Senhor nos chama hoje, a mim e a você, para que venhamos, né, ter fé assim como esse cego, né? Porque o Senhor nos chama, que venhamos lançar de nós essa capa do impedimento e ir até o Senhor, para que o Senhor venha resolver, né, o que temos colocado diante dele. E no 51, irmãos, vai falar assim, né? E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista.
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Então, ó, quando o Senhor, né, te chamar, que o Senhor, na verdade, já chamou, que igual chamou a Bartimeu, que você, né, venha se entregar aqui, né, como Bartimeu. Bartimeu, ele recebeu aqui o milagre dele, mas ele não recebeu o milagre e foi embora e abandonou, virou as costas para Jesus, não. A palavra do Senhor vai falar, né, que ele recebeu o seu milagre e ele seguia Jesus, né? Caminho é fora, ele foi com Jesus. Então, ele não somente recebeu o milagre, né? E abandonou o Senhor. Por quê? Porque ele não queria só o milagre. Ele também quis o abençoador. Ele também quis o dono do milagre. Então, que venhamos, né, fazer igual o Bartimeu aqui, sermos gratos. Quando o Senhor nos entregar, né, o que estamos colocando diante do Senhor, o que clamamos ao Senhor, pedindo ao Senhor, né? Que quando o Senhor nos entregar, que venhamos ser gratos como Bartimeu foi aqui, né? E continuar com o Senhor, continuar seguindo ao Senhor, continuar seguindo os caminhos do Senhor. Porque o importante, irmãos, não é a bênção, mas é o abençoador. O importante é o dono da bênção, né? Porque bênção o Senhor pode nos dar, né? E a vida eterna e a continuação, né, com o abençoador. Se nós o abandonarmos depois que o Senhor nos entregar, né? Que será da minha e da tua vida? Então que venhamos refletir aqui como esse cego aqui, ele foi uma pessoa, né, humilde, uma pessoa grata, ele foi grata ao Senhor, o Senhor o entregou e ele continuou adorando ao Senhor, mesmo depois que o Senhor entregou, né, o milagre que ele tanto clamou, pelo aquele milagre ele ainda continuou, né, adorando, servindo o nome do Senhor. Então, que não venha ser diferente na minha e na tua vida quando o Senhor nos entregar o que temos colocado diante dele. Amém, irmãos? Então, a palavra de hoje foi essa que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. Queremos te agradecer pela nossa família, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Pai, também quero colocar diante de ti, meu Senhor, cada pessoa, Senhor, que está necessitando, Senhor, de uma palavra, de uma ajuda, de um auxílio. Que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha entrar com a tua providência também, Senhor. E também, meu Pai, que aonde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, meu Senhor. Que o Senhor venha estar suprindo a necessidade de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão?